Em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que no conjunto do tempo, né, desde o século XVI até o século XIX, foram traficados da África para as Américas um total de 12 milhões de pessoas. 11 chegaram, né, aos seus destinos na América, 1 milhão mais ou menos, estima-se, morreu ao longo da viagem. E a gente tem um pouco a ideia de que é um tráfico, né, esse aborda muito a questão, né, comercial desse tráfico, né, mas a gente tem que ter em mente também que isso resultou, né, numa outra expressão que a gente usa também, né, na ideia de uma migração forçada. Na maioria das vezes, a gente sabe muito pouco sobre o que aconteceu com essas pessoas individualmente, né? Então, a gente consegue estimar número de pessoas em termos de milhões, né? Mas, às vezes, é mais difícil pensar o que aconteceu com uma pessoa, né? Esse relato que eu trabalho é justamente um relato de uma pessoa que foi escravizada o que a gente chama de África Ocidental. Ele teria saído do que hoje corresponde, né, ao atual Benin, né? A história dele, eu acho que é muito importante, porque essas histórias individuais, elas funcionam como janelas para a gente entender um pouco o que na verdade aconteceu com o conjunto desses 12 milhões de pessoas. Então, esse relato, né, do Francisco Alves de Souza, que ele ganhou esse nome no Brasil, né, ele tem essa importância. Ele diz que ele é maqui e ele foi escravizado provavelmente em torno de 10 anos de idade, talvez até menos. Eu imagino que isso por volta de 1740, 1745, por aí, a gente não sabe muito bem. Ele é embarcado em algum dos portos, né, do que a gente chama Baía do Benin, né? Depois ele foi vendido, foi para a Bahia, né? Ele teve um senhor na Bahia, ainda menino, viveu um tempo na Bahia, depois ele foi novamente vendido para o Rio de Janeiro, aonde ele foi comprado por um grande comerciante. E foi como escravo desse grande comerciante que ele aprendeu a ler, a escrever, a fazer conta. Ele já estava casado, isso acontece depois de 77, né? Quando em 85 ele vai ser eleito rei dos maquis no Rio de Janeiro, né? Ele vai ser o segundo rei, o primeiro rei tinha morrido e ele vai ser o sucessor desse rei. E ele então escreve esse relato a pedido, né, da comunidade. Eles organizam uma congregação maqui no Rio de Janeiro que elege esse rei, um rei, digamos assim, ritual, é um reinado festivo dentro da igreja, porque isso era uma prática das irmandades católicas, né, desde a folia do divino, então eles tinham também a folia deles, né, a festa deles, e eles eram em torno de 200 pessoas vindas desse mesmo lugar, desse mesmo território marri, e ele então conta um pouco da vida dessas pessoas, não do tráfico, ele nunca fala da experiência da escravização, isso é um ponto interessante, e ele só fala deles aqui, né, depois de eles terem chegado. E é interessante que ele escreve esse relato sob forma de um diálogo. É ele conversando com um outro maqui também, que é amigo dele, que eles inclusive dizem que são amigos de infância, e ele vai contando uma série de coisas e no final ele compõe 2 diálogos, um onde ele conta, né, a história dessa congregação que eles criaram na cidade do Rio de Janeiro em 1762, e no segundo diálogo ele faz uma história da Costa da Mina, que na verdade é uma história da conquista portuguesa da costa ocidental africana. Mostra, né, muito como era a vida dessas pessoas, né, primeiro escravizadas e depois já alforriadas, na cidade do Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Né? Principalmente a experiência da conversão, né? Porque a gente tem muito a ideia de achar que quase todos os escravos foram obrigados a se converter. Isso não é verdade. É verdade que eles eram praticamente obrigados a serem batizados, né? Mas eles não eram obrigados a interiormente, né, realmente se converter na profundidade do que significa a palavra conversão, de acreditar no Deus. E esse diálogo mostra, né, que tanto Francisco quanto provavelmente outros dessa congregação, eles efetivamente se converteram. Acreditaram não só no Deus, mas acreditavam que exercer essa presença dentro da Igreja Católica era fundamentalmente uma forma de se enquadrar, né, de pertencer a essa sociedade colonial portuguesa. Alguns, né, grupos se revoltavam,
né? O limite da revolta é o próprio suicídio, mas outros optaram realmente por se enquadrar, né? E o que eu acho que é o mais terrível é que eles aprendem a ler, aprendem a escrever, eles se convertem, eles casam, eles têm um emprego, eles não se revoltam, e mesmo assim eles continuam à margem, né, dessa sociedade. Eles nunca conseguem se inserir completamente, na medida em que eles têm para sempre a marca da escravidão, mesmo aqueles que se alforriaram.